Sejam bem-vindos ao Boardcast, o seu canal informativo sobre tudo o que acontece no mundo dos esportes de prancha e esportes radicais. Eu sou a sua host, Juliana Veiga. eu sou o seu host, Gustavo Veiga, e na sonzeira de fundo, DJ Lalau da CS Team. E nosso convidado de hoje, Flávio Ascânio, praticante, professor, técnico, pesquisador e comentarista de skate, surf e snowboard. um cara que entende muito de esportes de prancha e vai contar um pouco pra gente da novidade desse ano nas Olimpíadas. Teremos skate e surf nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Boardcast. Pô, muito obrigado pelo convite, Gustavo, Juliana. É um prazer estar falando desses esportes que nós gostamos tanto. Nesse ano super especial para esses esportes, skate, surf, integrando aí o programa olímpico. E nós brasileiros temos aí vários representantes que poderão trazer algumas medalhas para o nosso país nessas modalidades. Então conta pra gente como é que aconteceu essa caminhada, esse processo desses dois esportes, skate e surf, que sempre foi praticado pela molecada. Muitos achavam que éramos todos vagabundos de praticar esses esportes. E aí como é que aconteceu? Como esses esportes se tornaram olímpicos? Foi um caminho longo. Primeira coisa, foi um caminho longo, como você já falou, muitos preconceitos tiveram que ser derrubados. As pessoas tiveram que entender um pouco desses esportes, que realmente não eram esportes olímpicos e quando começaram nem tinham essa pretensão. Eram formas de brincadeira. O skate, o surf eram formas de se divertir com uma prancha, seja na água ou no asfalto, na madeira, no cimento. E daí o que aconteceu? Essa brincadeira foi tomando uma seriedade, foi se tornando um esporte de competição, com regras, com toda uma estrutura que precisava para ser realmente uma competição. Quando tem uma competição, tem que ter jurados, tem que ter patrocinador, tem que ter uma série de coisas que não precisa quando você quer só se divertir. E essa estrutura cresceu tanto que trouxe o que? Uma popularização. Os preconceitos foram caindo, mais pessoas foram se interessando nesses esportes, viram que eram esportes que traziam benefícios para a saúde, que poderiam mudar até a sua vida. Ascensão social, quantas pessoas conseguiram e conseguem vencer na vida praticando esses esportes. Daí toda essa popularidade chamou a atenção dos dirigentes do Comitê Olímpico Internacional, porque essa popularidade atrai muitas pessoas. São esportes que têm uma plasticidade que é muito diferente desses esportes mais tradicionais. Isso atrai a atenção das pessoas. E essa audiência também é uma audiência diferenciada. É uma molecada que não assiste mais TV. Eles nem sabem o que é TV, canal aberto, realmente. Canal a cabo. Eles assistem tudo, vivem o quê? Pela internet, nos streamings. Assistem vídeos, séries, notícias. Eles usam o smartphone como um meio de se atualizar, de se relacionar com as pessoas. E esses novos, apreciadores de esportes gostam de esportes que não são os mais tradicionais. São esportes que se incorporaram aos outros esportes, mas têm características diferentes. E tudo isso fez com que se pensasse em modernizar os Jogos Olímpicos, trazendo modalidades mais jovens que atraem um novo tipo de audiência. Claro que vai continuar tendo transmissão pela TV, aberta ou a cabo. Só que eles querem o quê? Mais pessoas assistindo. E essa população, essa audiência que gosta desses esportes, skate, surf e outros, ela não tem o costume de assistir pela televisão. Ela quer assistir onde ela estiver. Na rua, no metrô, no busão, onde ela estiver, ela quer assistir. Então é um tipo de... E na hora que ela quiser. Exato. Também é outro ponto principal. Então isso faz com que esses esportes tenham um interesse dos organizadores dos Jogos Olímpicos. Agora, por que esses esportes demoraram tanto para serem considerados olímpicos, sendo que são esportes que são praticados aí há muitos anos, né? Então, porque tem a parte burocrática. Quando você tem um esporte olímpico, você vai pensar em 1 milhão de regras. Não só as regras do campeonato, da modalidade, mas as regras para se tornar um esporte olímpico. Então, precisa ter toda uma estrutura de federações,
Então, por exemplo, Brasil, você precisa ter representantes de todos os estados praticamente, precisa ter um grande número de pessoas competindo, porque muitos desses esportes as pessoas não queriam competir, elas queriam praticar só. Então você precisa ter federados, e isso também, você pensa, em nível mundial. Não é só no Brasil, precisa ter representatividade desse esporte em vários países dos 5 continentes. Então essa parte burocrática, eles tiveram que ter para poder aceitar esses esportes. Eles já queriam antes. Inclusive já na década de 80, já queriam ter colocado o skate. Por exemplo, o surf não, tão antes. É mais recente a ideia de colocar o surf, até por causa das questões das ondas, enfim. Mas o skate, por exemplo, já queriam ter colocado, só que não tinha representatividade mundial, não tinha uma estrutura, né, esportiva, que é um negócio bem quadradinho, né? Tem que ser burocrático. Então demorou por conta disso também. Surgiu uma dúvida aqui. Cara, a gente sempre viu aí skatistas, cada um anda do seu estilo, né? Um gosta de usar calça jeans, outro bermuda com equipamento, um sem equipamento nenhum. Como vai funcionar isso nas Olimpíadas? Então, essa é uma grande mudança na forma do skatista, do surfista. Como ele vai se relacionar. Porque sem pensar no olímpico, o cara tinha o seu patrocinador, então ele usava, por exemplo, as roupas, os equipamentos dos seus patrocinadores. Agora, quando você entra no esquema olímpico, só para você ter uma ideia, você vai ter o uniforme que todos da delegação brasileira vão usar, é o mesmo. Tem um patrocinador que vai ter que usar o uniforme oficial da delegação brasileira, do Comitê Olímpico Brasileiro. Uhum. É um uniforme para todo mundo. Não é cada um com a roupa do seu patrocinador. Em momentos oficiais. Então, por exemplo, o cara vai entrar no avião para ir para Tóquio. Todo mundo vai estar com o mesmo uniforme. Vai descer lá em Tóquio, vai entrar na Vila Olímpica. Tem que usar o uniforme do Comitê Olímpico Brasileiro. Legal. Vamos agora para as nossas áreas de competição. Surfistas praia, claro, e os skatistas vão para o skate park, que vão ter as duas modalidades, o parque mesmo e o street. Aí o que vai acontecer? Quando eles chegarem no local de competição, eles têm que usar o uniforme da Confederação Brasileira de Skate. E no caso do surf, da Confederação Brasileira de Surf, que é um uniforme de outra marca, que diferente do Comitê Olímpico Brasileiro. Legal. Vou agora praticar, vou entrar na pista ou no mar. Aí, no caso, você já está o quê? No momento da prática esportiva. No caso do skate, ele vai poder usar os tênis que ele quiser, que podem ser da própria marca que está patrocinando a Confederação Brasileira de Skate, a Seleção Olímpica de Skate. A mesma coisa com o surf. Certo. Pode ser a mesma marca que vai estar patrocinando a Seleção Brasileira de Surf, mas pode ser de outra marca. No caso do surf, principalmente, está ainda em definição, por exemplo, a roupa de borracha. Tá bom? A roupa de borracha ele vai poder, porque é um equipamento esportivo. Claro. Então, pensando em uniforme, eu só estou falando de uniforme, nem falei do equipamento mesmo, a prancha e o skate. Então, no caso do skate, está liberado ele usar o equipamento que é o patrocinador dele. Pessoal. Sim, que é, por exemplo, a marca de tênis. Certo. No caso do surf, o outro equipamento importante, no caso, é a roupa de borracha, que não precisa ser do mesmo patrocinador, que é o patrocinador tanto da Confederação Brasileira de Skate como da de surf. Nossa. Legal? Beleza. Agora eu vou... Cadê meu skate? Cadê minha prancha? O seu skate pode ter o quê? A marca de um patrocinador seu. Mas... Embaixo do skate, um adesivo? Sim, não, adesivo nunca. Não pode adesivo. Não pode adesivo. O shape vai ter o que a gente chama de seda. No surf também, na prancha, é a seda. Que é entre aspas, um adesivo, mas que é incorporado na hora que você faz o shape do skate ou a prancha de surf. Só que não pode ser de um tamanho qualquer. Existe uma especificação pro tamanho, porque senão o cara usa de outdoor. Claro. Então,
existe um padrão de tamanho de seda, tanto da prancha de surf como de skate, que vai nas pranchas, né, dos dois esportes. A mesma coisa, por exemplo, no caso do skate, com rodinhas e eixos, que o cara pode ter patrocinador. E esse patrocinador, olha que interessante, ele tem que existir mesmo, não é que foi criado agora em cima da hora. Então, se não for uma marca já reconhecida há algum tempo, nem pode. O cara criou só, né, o espertinho, criou a marca só para aparecer nos Jogos Olímpicos. Não, ela tem que ser uma marca já bem estabelecida. Não é que ele abriu ontem e já vai colocar. Então, também vai ter o tamanho específico de cada, né, de cada logotipo na peça do skate. Entendi. Que no caso também tem as lixas do skate. A lixa do skate também é do tamanho do shape. Então o cara põe na lixa o logo gigante. Não vai poder. Tem um limite, tem uma especificação para cada tamanho de logotipo em cada equipamento, seja do skate, seja do surf. No surf é mais fácil, porque você tem o quê? A prancha e as quilhas. As quilhas também cabe ali um logotipozinho e tal. Dá mais as manobras aéreas. Os caras, a própria cordinha da prancha, você pode pôr um logotipo grande. Então tem limite de tamanho para cada um dos equipamentos. Tudo está bem especificado para evitar que, né, se abuse desse espaço, vamos dizer assim, de divulgação. Agora, como é que fica a questão dos patrocinadores pessoais de cada atleta do time? Eu digo, aquele patrocinador que sempre investiu na carreira do atleta, que ajudou o cara a chegar onde ele está, como é que ele vai aparecer nessas Olimpíadas? Ou não vai aparecer? O que acontece é o seguinte, todos esses caras são profissionais. Apesar, né, entre aspas, de ter alguns que são mais... recebem mais, são mais famosos, todos têm contrato. E nos contratos existem as cláusulas que especificam essas coisas. Então o que está acontecendo é que algumas empresas falaram, se você for lá e não usar, por exemplo, a minha roupa, o meu tênis, romper o contrato, o cara vai perder o patrocínio. Então... Porque é uma coisa, tudo bem, quando foi anunciado que o skate e o surf entraram nos Jogos Olímpicos? Não faz muito tempo, e às vezes se fazem contratos de 10 anos, 15 anos. Claro. E aí o cara assina uma cláusula que não, eu vou sempre em todas as competições usar o seu tênis, a sua prancha, a sua parafina, enfim. Daí eles vão ter que entrar num acordo. Então pode ser até motivo para o cara rasgar o contrato ou tomar uma super multa, mas... é uma coisa nova, que o skate e o surf vão ter que se adaptar. Nos outros esportes já existe isso. Então, quando é um equipamento mesmo, que vai influenciar na prática, eles liberam usar da marca que o cara tem o patrocínio. Material esportivo, tudo bem. Agora o cara, por exemplo, ganhou uma medalha. Vai subir no pódio, ele vai ter que pôr a roupa, o uniforme oficial da patrocinadora da seleção. Todos os participantes, todos os atletas olímpicos assinam contratos e tá tudo escrito lá. Então, se o cara fizer uma gracinha, inclusive, pode perder até a medalha, dependendo do que ele fez. É um absurdo. O cara foi lá, venceu na técnica, no arrojo, né? Na técnica mesmo, resumindo. O cara foi o melhor, fez a melhor apresentação, pegou a melhor onda. Por exemplo, o cara coloca alguma coisa que é de um patrocinador totalmente oposto ao patrocinador dos Jogos Olímpicos, conflitante, pode perder até a medalha. É uma coisa assim, você fala, pô, mas não tem nada a ver. Mas é money, cara, é money. O skate e o surf entraram porque vão trazer o quê? Visualizações, audiência, vão ajudar a aumentar o interesse de patrocinadores. Sim. Porque em termos de nível... esses esportes já deveriam estar, né, nos Jogos Olímpicos faz tempo. Aí tem o lance burocrático de ter representação no mundo inteiro, etc. Mas tem regras. Para estar lá dentro, cara, você tem que seguir essas regras porque é muito dinheiro envolvido. Não é pouco, não. É muito dinheiro. Então eles têm que seguir essas regras, eles assinam contratos. Tem outras coisas também. Que eles têm que saber se comportar no cerimonial. Claro, não é? Tem protocolos de respeito. Tem coisas que não vão poder acontecer, talvez, nos Jogos Olímpicos, porque isso pega mal.
Ah, mas no esporte, quando o cara ganha, a gente rasga a roupa dele. Sei lá, no skate, o pessoal faz o quê? Montinho, pula tudo em cima do cara. Não, nos Jogos Olímpicos tem que ser mais comedido. Então tem uma forma de comemoração, até a forma de comemoração tem protocolo. Então, o pessoal vai ter que se acostumar. Mas em termos, na hora da competição, o cara vai lá e vai andar do jeito que ele sempre andou. Ele não vai andar diferente, porque o julgamento é o mesmo. Tanto num evento de X Games, claro, ou de WSL, no caso do surf, o julgamento vai ser o mesmo. Só a questão dos jurados, por exemplo, porque nos Jogos Olímpicos tem que ter mais países. Então pode acontecer de ter um jurado que é de um país que não tem muita tradição no skate, entendeu? Não tá tão habituado a julgar tantos caras bons, não vai entender nem a manobra que o cara fez. Claro. Porque tem que ter, nos Jogos Olímpicos, tem que ter tanto atletas dos 5 continentes como jurados dos 5 continentes. Exato, claro que não são juízes inexperientes, claro, mas talvez não sejam tão experientes. Você pega um campeonato X Games, você vai ter o quê? 3 americanos e 2 europeus julgando brasileiros. Não tem problema. Atletas, né? Ex-atletas e tal. Mas como nos Jogos Olímpicos você precisa ter representatividade também nos jurados de todos os países, de todos os continentes, né? Todos os países não, de todos os continentes, tem isso também. Você vai ter ali talvez um jurado que não é tão experiente. Bom, chegamos então numa hora especial de escolher uma pergunta do ouvinte, o pessoal que está escutando a gente via streaming no @Boardcast. Mande sua pergunta que a gente vai escolher a melhor e perguntar aqui pro Flavinho. Então chegou a pergunta do @Marcio1976. Flávio, é obrigatório o uso de equipamento de proteção nas provas de skate? Então, o capacete provavelmente vai ser o equipamento de proteção que todos vão ter que usar apenas na modalidade parque, né? Porque até o momento só era obrigatório usar o capacete os menores de idade, tanto no street como no parque. Entretanto, devido a umas quedas e realmente pessoas que acabaram tendo traumatismos cranianos, batendo a cabeça sem capacete, eles estão pensando em mudar essa regra para os Jogos Olímpicos. Então, ficaria assim, menores de idade vão ter que usar pelo menos o capacete, tanto no street como no parque, independentemente se ele gosta ou não, se ele treina com ou não. Os maiores de idade estão dispensados no street. Certo. Entretanto, no parque, talvez essa nova resolução, eles estão estudando isso, seja obrigatório para todo mundo, tanto maiores como menores de 18 anos. E aí vem a questão, é mais um espaço de colocar marca, fazer propaganda e novamente vai ser o mesmo procedimento, vai ter uma especificação do tamanho do logotipo. Se o cara está acostumado a usar um capacete da marca tal, ele vai poder continuar usando no campeonato, nos Jogos Olímpicos. Entretanto, vai estar limitado. E muito menos o cara usar um capacete estilizado de uma determinada marca, não vai poder. Vai ter um padrão de cor, de logotipo. Né? A mesma coisa com os outros equipamentos de proteção que o pessoal não usa muito. Como você disse, joelheira, cotoveleiras. Alguns usam às vezes só as joelheiras. O estiguar, geralmente eles usam quando se machucam. Né? Mas mesmo que não usem sempre, caso eles queiram usar, vai ter uma especificação do tamanho do logotipo que ele vai poder mostrar no equipamento de proteção. Bom, Flávio, então diz para nós quais são os nomes confirmados na equipe olímpica de surf em Tóquio 2020. Então, no caso do Brasil, o Brasil já conseguiu as vagas pelo circuito principal, o WSL. Então ele já conseguiu tanto no feminino como no masculino as vagas. No caso do masculino já está definido o campeão do ano passado, o Ítalo, né? Ítalo Ferreira foi o campeão, e o segundo lugar, Gabriel Medina. Então esses são os nossos 2 representantes no surf. Certo. No feminino também, via WSL, a Tatiana Weston Webb e a Silvana Lima. Elas já estão também convocadas, definidas, então são esses os nossos representantes do surf. Alguns países
que não conseguiram a vaga por uns critérios ligados ao WSL, ainda vão ter a chance em outros eventos que vão acontecer ainda este ano. O ano passado, falando nisso, teve a entrada do surf nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Então quem venceu lá já também garantiu a vaga via Jogos Pan-Americanos. Tanto no masculino como no feminino, certo. Tá bom? Então depende do país, já tem vaga garantida ou não. O Brasil já está com as 4 vagas garantidas, as 2 masculinas e as 2 femininas. No caso do masculino, claro, Ítalo Ferreira, inclusive, ganhou um evento teste no Japão. Ele ganhou tanto o evento que é pela ISA, International Surfing Association, como pela WSL. Ele ganhou os 2 principais eventos das 2 principais entidades do surf. Entendi. Então ele está super garantido. Ele é o super candidato, até porque as ondas de lá, né, da praia de Tóquio, elas não são ondas muito grandes, é fundo de areia, é uma onda bem característica do Brasil. Entendi. E ele ganhou o evento teste lá. Vem super favorito. Claro que tem o Medina, que é outro super favorito. Claro. Então o Brasil tem chances de ter 2 no pódio. Até porque na montagem das chaves, eles não vão se cruzar logo no início. Exatamente para poder ter a possibilidade dos melhores só se encontrarem, sim, claro, por exemplo, na disputa do ouro, que seria a última bateria. Entendi. Então serão 20 competidores, certo, e 20 competidoras. Tá bom? Isso do mundo. São 20 atletas 20, você vai ter 20 de cada gênero, então 40 no total. E desses 40, nós temos 10% já garantido aí de brasileiros e grandes chances no masculino. No feminino, a Tatiana vem super bem. Ela ficou em 6º no Mundial, no WSL, e ela vem super bem. É um tipo de onda que ela gosta e está bem fisicamente. A Silvana Lima, ela não está bem, ela vem de lesão, ela teve um ano complicado, 2019, então ela não é favorita, mas ela está fazendo um trabalho aí de recuperação física direitinho, então pode ser que até lá, tá longe, julho, né? Ainda tem tempo. Nós estamos em janeiro, fevereiro, comecinho de fevereiro, então tem tempo para ela se recuperar. Então o Brasil tem grandes chances de ter até 2 medalhas no masculino. No feminino, eu apostaria em 1 medalha, porque tem as australianas, as americanas, que são a americana atual campeã, Carissa Moore, enfim, Stephanie Gilmore. Então tem várias meninas top que estão assim com mais probabilidade. O que a gente pode esperar então dos nomes que estarão na equipe brasileira de skate? Então, no caso do skate, o processo de qualificação para as vagas ainda está em andamento. Certo. Eles dividiram em 2 janelas. Uma janela que começou no ano passado e terminou recentemente, e mais uma que vai até a véspera dos Jogos Olímpicos. Então são 2 janelas. Janela de abertura... De competições, tá, janelas temporadas. Vão gerar pontuações. São campeonatos, entendi. Então eles criaram 2 temporadas ou 2 janelas. Tá. Quem se classificou na primeira temporada super bem, já tem vantagem na segunda. Entretanto, essa segunda temporada que vai começar, ela vale mais. Porque você quer levar o que está melhor no momento. O cara foi o melhor de 2019, tudo bem, mas ele se machucou e ele, né, se deu bem, mas agora ele não vai bem nessa temporada, como vale menos, ele pode até não conseguir a vaga. Entendi. Então tem essas 2 temporadas. A primeira, que já tem aí algumas pessoas que são super favoritas, não estão garantidas. E a segunda temporada, que elas vêm, claro, como favoritas, mas dependendo da colocação de outras pessoas, elas nem se classificam. Entendi. Então é interessante isso. Então a disputa está acirrada. Ainda está rolando. O Brasil tem uma seleção. A seleção brasileira, claro, pegou os melhores e as melhores, tanto no parque como no street. A seleção tem 21 integrantes, né? Entre homens e mulheres, street e parque. Certo. Tá bom? Só para você ter uma ideia, no caso do skate, cada país pode ter no máximo 3 representantes. Homem, mais 3 mulheres, então 6 no parque e também a mesma coisa no street. Então o mesmo país
pode levar até 12 integrantes. Caramba. 6, né, de cada modalidade e 3 de cada gênero. Entendi. Então o Brasil tem muitas chances. E aí, né, vamos começar pelo parque. Tá. O parque está complicado para o Brasil, principalmente o parque feminino. Apareceu uma geração de japonesas, assim, que elas com pouca idade também estão levando a maioria dos eventos. Então, no parque feminino é onde o Brasil vai ter mais trabalho, tá bom? E aí as brasileiras, que são as nossas favoritas, que são da seleção, mas não estão garantidas, que estão no melhor momento agora. Quem está no melhor momento? A paulistana, a Dora Varela. Ela está no melhor momento, ela é uma das grandes candidatas a conseguir a vaga. E aí a Isadora Pacheco. São, né, as duas que estão super bem. Temos outras meninas. Entretanto, por exemplo, a que estava indo super bem, a Indiara, que é de Santa Catarina, está machucada. Então pode ser que a Vitória Bassi ou a Letícia Gonçalves, da seleção, consigam a vaga dela, porque, como eu disse, podem ser até 3. Então as melhores, a Dora e a Isadora, e aí por fora está correndo tanto a Vitória como a Letícia. A Indiara, infelizmente, está machucada, ela está tentando se recuperar, mas está complicado para ela conseguir a vaga, né? Agora, já no parque masculino, nós estamos com mais chances, né? Então, dentro do parque masculino, lembrando que sempre são 3 de cada modalidade, de cada gênero. O Luizinho Francisco, o moleque arrebenta, o moleque lá de Lorena, tá andando super bem. Então ele tá, né, sangue nos olhos mesmo. O Pedro Barros, super veterano, né, vamos dizer assim, tá com 30 anos, se eu não me engano, mas já anda há muito tempo. 5 vezes campeão mundial de vertical, muitas medalhas em X Games de parque, já ganhou várias etapas de parque, mas não está num momento tão bom como o Luizinho. Certo. E aí, dividindo a terceira vaga, vamos dizer assim, do Brasil, o Pedro Quintas, o Matheus Hiroshi, Murilo Pérez e o Éricles Fagundes. Todos esses daqui são da seleção brasileira. Todos que eu estou falando são da seleção. Mas pode aparecer alguém que não está na seleção e que consiga a vaga também. Mas eles foram escolhidos porque estão com o melhor momento, estão recebendo todo um tratamento especial. Entendi. Então, no parque, nós temos grandes chances de medalhas. Inclusive até de 2 medalhas. Pô, que legal. E aí nós temos os Estados Unidos como, né, vários, né, Hermana Reynolds, como os principais concorrentes do Brasil. Entendi. No parque feminino são as japonesas. As japonesas, tudo 11 anos de idade. Sim, 11, 12, 13, muito jovens. Caramba. E no parque masculino, os americanos. Esses são os principais concorrentes aí dos brasileiros. Em compensação, no street feminino, né, pensando nas minas, estamos super bem. Olha. Temos 3 ali entre as melhores do mundo atualmente nessa primeira janela aí que eu te falei, né? Sim. Que é a Pamela Rosa, que é a primeira do ranking atualmente, a Raíssa Leal e a Letícia Buffoni, que está em 4º. Sim. São, como eu falei, 3 vagas. Essas são as 3 que estão ali com, né, com grande chance. A Letícia também está com problema de lesões em recuperação e é a mais velha também dessas daí. Então tem essas 3 aí como as principais favoritas a conseguir a vaga e medalha também. Aí temos as brasileiras Gabriela Mazeto, que se recuperou de uma lesão e está vindo bem, a Virgínia Fontes e a Isabelle, que estão por fora. Né? Então temos aí bastante meninas com chance, são bem fortes, mas essas 3 que eu falei, as 3 iniciais aí, a Pamela, a Raíssa e Letícia, são as principais, né, favoritas. E as concorrentes, melhor dizendo, né? Quem são as principais concorrentes das brasileiras? As americanas no street, né? Então, né, são as que podem incomodar o Brasil, são as americanas. No street masculino, o grande nome é o Kelvin Hoffler, campeão mundial várias vezes, medalha de ouro várias vezes nos X Games, super bem, só que não está muito num momento bacana. Ao contrário desse moleque, do Giovanni Viana. Molecão, tá vindo com tudo, cresceu bastante, por isso que entrou na seleção brasileira.
Giovanni anda muito. O moleque anda muito de base trocada, corrimão, pesado o rolê do moleque. Por fora, nós temos ainda mais 2 caras que eu considero bastante, que é o Carlos Ribeiro, que também está andando muito bem, e o Felipe Gustavo. Esses são os 4 brasileiros. Então, para mim, a terceira vaga, para mim, Kelvin e Giovanni estão assim, muito bem, vão conseguir a vaga e vão talvez conseguir medalhas. E daí o Carlos Ribeiro e o Felipe Gustavo vão brigar pela terceira vaga brasileira, porque essa vaga brasileira não é que está garantida que o Brasil vai ter 3 vagas, depende dos resultados deles ao longo dessas 2 janelas de qualificação. Entendi. E eles estão super bem, tem condições. Tá mantendo só manter que chega lá. Pode conseguir essa vaga. E aí no street masculino, os Estados Unidos, novamente, são os caras que têm os nomes mais fortes que podem incomodar o Brasil. Então, tirando o parque feminino, nas outras é Brasil e Estados Unidos. Resumindo, é isso. Tem umas japonesas no street, tem alguns caras no street também do Japão, mas assim, as principais disputas vão ser Brasil e Estados Unidos, com exceção do parque feminino, que vai ser Brasil e Japão. Vai ser demais, cara. Vai ser demais. Boardcast. E esse foi nosso episódio 1 do Boardcast. Fiquem ligados, pois toda semana teremos novidades e super convidados falando sobre o mundo dos esportes de prancha e esportes radicais. Se inscreva no nosso canal, clica no like e divulgue para os seus amigos.